Sempre fomos um país de marinheiros e o colecionismo nunca se aliou desta verdade. Quantas peças de coleção nos invocam essa qualidade? Por associação de ideias, eis-nos aqui num cenário que nos dá a imagem perfeita dessa nossa vocação de variantes. Esta situação provocou em nós a possibilidade de homenagearmos um tipo de colecionismo que, mais do que qualquer outro, tem representado em elementos colecionísticos a nossa veia marítima e de gentes voltadas sempre ao mar. Proporcionou-se a conversarmos com José Manuel Pereira, que desde há muito tempo coleciona caixas e carteiras de fósforos. Depois da filatelia e da numismática, a coleção de fósforos é talvez das que tem mais aderentes, embora não pareça. Tem muitos aderentes, tem muitos colecionadores em Portugal. Nós viemos à casa do Sr. José Manuel Pereira, que é um bom colecionador, tem peças lindas. Vamos falar com ele, ele vai-nos explicar o porquê. Sr. José Manuel Pereira, o porquê de colecionar fósforos? Olha, isso é uma pergunta aparentemente simples, mas difícil de responder. Ou por outra, demorada de responder. Mas sintetizando. Sintetizando, tenho que lhe dizer primeiro que eu penso que o colecionismo se divide em três grandes classes. O de obras de arte, constituído por porcelanas, pinturas, automóveis e outras coisas. E depois, joias. E depois o pobre e o rico. O rico será aquele que é constituído pela filatelia e pelas moedas, pela numismática, porque estão fortemente apoiados. A medalhística já não está tão apoiada. Depois vem o colecionismo pobre, que será aquele que fica ao sabor da imaginação. Nós vamos imaginar se queremos colecionar pacotes de açúcar, ou lápis, ou cintas de novelos de lã, ou forros de envelopes, como eu já vi, ou embalagens de chocolates, ou etiquetas de caixas de fósforos. Que é o caso. Que é o caso. Etiquetas de caixas de fósforos, como nós denominamos filuminismo, que é uma palavra composta de filo mais lumen, amigos do lume, portanto, foi adotada internacionalmente, foi bem aceite. Em Portugal desenvolveu-se razoavelmente, tem muitos adeptos, porque se fizeram fortes exposições. Estou-me a lembrar de uma que se fez há muitos anos, talvez há uns 20, na Universidade de Coimbra, apoiada pela Universidade, uma exposição de competição. Depois vieram duas boas exposições em Lisboa, várias no Porto, e para que qualquer coisa evolua é preciso mostrar, é preciso entusiasmar, é preciso trazer o público a nós para criar novos adeptos. As fábricas de fósforos, duas, apoiaram-nos muito bem, porque resolveram aceitar convites que lhes eram dirigidos com insistência para que não deixassem de fornecer as suas peças aos colecionadores. Quando eu comecei a colecionar, estou-me a lembrar, isto há uns 35 anos, quem queria colecionar tinha que apanhar as caixas do chão, ou andar de tabacaria em tabacaria, por vezes a não ser bem recebido, a procurar fazer ou constituir as suas coleções. Quer dizer, não havia o apoio dos fabricantes? Não havia o apoio dos fabricantes. A partir daí, os fabricantes viram-se instados e começaram eles próprios a sentir a necessidade, não uma necessidade comercial, porque eles estão virados a fabricar fósforos a servir ao público, mas a encararam bem e começaram a pensar e a aceitar que deveriam reservar uma parte da sua produção, da produção das suas etiquetas, para os colecionadores. Porque os fósforos podem ser colecionados de variedíssimas maneiras. Ou só a etiqueta, quando é etiqueta de papel, ou a caixa de cartão espalmada, ou a carteira espalmada, chamamos nós entre nós as cobertas, ou com fósforos. Enquanto que qualquer colecionador pode ter uma boa coleção de etiquetas num móvel pequeno, se quiser colecionar caixas tem que gozar de um espaço privilegiado que nem muita gente tem.
Uh, ora, começou a surgir então a necessidade de transmitirmos elementos às novas pessoas que vinham surgindo. E assim, depois das fábricas lançarem à venda, ou permitirem que os seus produtos chegassem às mãos dos colecionadores, isto por vezes com dificuldades, porque os seus clientes nem sempre admitiam que fosse reservada, não admitiam erradamente, que fosse reservada uma determinada quantidade que não ia ser colocada nos fósforos, mas que vinha chegar aos colecionadores. Não admitiam isso e estavam errados, porque foi o colecionador que, através dos tempos, lhe perpetuou a imagem, a marca, e não o fumador ou a utilizadora, a dona de casa, que acabou de se servir da caixa e a deitou fora. Como o Sr. José Manuel Pereira sabe tanto de fósforos, pelo que estou a ver, já agora gostaria que me dissesse desde quando se fabricam fósforos em Portugal? Olha, em Portugal talvez os fósforos começaram a ser fabricados no século passado, embora no mundo já se tivessem feito as primeiras experiências por volta de 1880. 1780, desculpa. Portanto, século XVIII. No século XVIII fizeram-se, portanto, as primeiras experiências, mas foi realmente em 1909 e em Paris que surgiu pela primeira vez o fósforo palito de madeira e com cabeça. Sr. José Manuel Pereira, nessa altura ainda se não fabricavam fósforos em Portugal? Não se fabricava fósforos em sítio nenhum do mundo, porque o fósforo, como eu disse há pouco, as primeiras experiências foram no século XVIII, em 1780, mas não resultaram, e ele apareceu pela primeira vez, o palito de madeira e com cabeça de enxofre, em 1809. Anteriormente era a sandália, a fricção do fuzil que provocava a faísca, e então tínhamos a chama. Acho que essa chama até se vendia pela rua, para os fumadores e para outros fins. Os fósforos de cabeça de enxofre eram os fósforos que tinham que ser molhados num ácido, e era esse ácido que provocava a chama, o que nem sempre acontecia, e por isso vinha a tal imagem, a tal frase dos pergalegos. Tínhamos que esperar que se fizesse a combustão e que o fósforo ardesse. Daí a origem da frase pergalegos. São os suecos, uns anos mais tarde, talvez uns 10 ou 15 anos mais tarde, aí para 1830, ou 1840, que introduzem o fósforo na cabeça, no palito de madeira, para termos a combustão por fricção. Portanto, a origem do fósforo é sueca. Não, a origem do fósforo não é sueca. Os suecos é que lhe melhoram o fabrico, que fazem a grande descoberta de lhe incluírem na cabeça o fósforo que provoca a combustão. O fósforo vulgar que hoje usamos. Por fricção na madeira. Há fósforos integrais, que são os fósforos que assentem em toda a parte, e há os amorfos. Qual é a diferença? É porque os integrais ascendem em toda a parte, e o amorfo unicamente na lixa da caixa. É na lixa da caixa é que está a combustão para que se dê a chama. O Sr. José Manuel Portanto, Pereira, é um fósforo de muito mais segurança. O Sr. José Manuel Pereira sabe tanto de fósforos que eu tenho a impressão que passávamos aqui uma noite inteira a falar sobre fósforos. Gostaria de lhe perguntar quantos filuministas há em Portugal, visto que o colecionador de fósforos é o filuminista. Deixe-me regressar um pouco atrás. Eu não sei muito de fósforos e tenho muita pena que no nosso país não se atenda ao chamamento que se tem feito de se fazer a sério um museu de fósforos. Era curioso. Não só um museu de fósforos, como uma biblioteca de toda a literatura e de tudo quanto se tem feito, não só sobre o colecionismo dos fósforos, mas o colecionismo em geral. Como aqui tem a história de... Isto se terá para chegar a um outro campo, que é o campo que também se tem discutido muito da cultura. Mas deixe-me dizer-lhe que a primeira fábrica de fósforos foi feita em Portugal em 1830, foi um italiano chamado José Osti, que se estabeleceu em Lisboa. Esse homem veio a ter grandes prejuízos, morreu, creio que na miséria, morreu em Portugal e, mal morreu, os seus filhos que tinham nascido cá foram-se imediatamente embora do país e perdeu-se-lhes o rasto. Ora, este ramo do colecionismo pobre, o filuminismo, é talvez o menos pobre, porque houve uma série de carolas que lhe pegaram. Há um homem em Portugal que anda um bocado esquecido, que é o editor da revista Colecionando, e a ele se deve talvez dever hoje a luta que travou. Foi uma luta, não é inglória, mas é uma luta que ele travou contra muita gente, de querer provar que o colecionismo é cultura. Quando nós fugimos do colecionismo rico e passamos ao pobre, somos nós que temos que arranjar os nossos próprios correspondentes, se queremos ser colecionadores.
Somos nós que temos que procurar no mundo os vários correspondentes que nos hão de ir fazendo chegar às nossas mãos as peças que nós queremos por troca das peças portuguesas. É claro que não estamos a falar do ajuntador, daquela pessoa que pega nas peças, que guarda em sua casa, que guarda nas gavetas, que põe nos álbuns e que não liga mais nenhuma. Não. Podemos chegar à cultura através de qualquer colecionismo. É claro, eu tenho que falar no filomonista, porque eu sou filomonista. Sr. José Manuel Pereira, e Portugal é um país evoluído em filomonismo? Eu creio que é dos países mais evoluídos em filomonismo, porque tem um álbum que editou e foi o primeiro país do mundo que fez um álbum para etiquetas de caixas de fósforos. Tem um clube da especialidade que edita um boletim mensal. Tem um catálogo geral das etiquetas das fábricas atuais, ou seja, de 1926 para cá. Estamos a falar de filomonismo, porque se quisermos falar do colecionismo, até temos uma revista que também fala de filomonismo, que é a revista Colecionando. É uma revista mensal que aborda todos os temas e tem a sua secção própria de filomonismo. É uma revista que pertence a um editor que luta há muitos anos para fazer sentir que o colecionismo está relacionado com cultura. Talvez nos primeiros tempos as entidades que tinham a obrigação de lhe dar ouvidos não se tenham apercebido disso, mas hoje começam a pensar seriamente que tem que ser assim, porque ele fez, a revista Colecionando, foi da sua organização uma exposição muito grande recentemente, ou seja, no fim do ano passado, na Feira das Indústrias, denominada Afil Tabac. Foi uma feira de colecionismo em geral, e esta revista tem talvez o condão de nos mostrar que aqueles 300 ou 400 colecionadores que estarão filiados no Clube do Porto, na Associação Portuguesa de Filomonismo no Porto, não são só esses os colecionadores de filomonismo. Eu creio que em Portugal há cerca de 10 mil. São anónimos e vão aparecendo nestas organizações de caráter público, como esta que foi muito boa, tenho que o repetir novamente, feita na Feira das Indústrias e pela revista Colecionado. Sr. José Manuel Pereira, eu gostaria que nos mostrasse agora algumas das etiquetas da sua coleção. Eu posso mostrar algumas etiquetas, mas queria essencialmente chamar a atenção para uma parte da minha coleção, que é a parte que eu considero que pode mostrar a evidência que colecionar é cultura. Fez-se recentemente uma exposição no Barreiro, perto do Barreiro, que a revista Colecionando mais uma vez apadrinhou, em Palhais, e que o seu lema era colecionar é aprender. E aprender é o princípio da cultura. Nós podemos ver que com as etiquetas de caixas de fósforos se pode criar cultura, não pela severa, porque é um romance de ficção, mas passamos da severa, passamos para o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, de Moinhos, a história dos moinhos. Por aqui a gente vê que os moinhos de maré estão a desaparecer, ou desapareceram, se lançam apelos para que não se deixem perder. A minha preferência, entretanto, vai para as etiquetas do século passado. Eu considero que a partir de 1926 não falta praticamente nenhuma peça na minha coleção. E de 1926 para trás é que ainda andamos em permanente estudo, a descobrir fábricas novas, a descobrir etiquetas novas, a descobrir, enfim, peças novas. Olha, eu tenho uma peça na minha coleção, há um bocadinho de dúvida se ela é ou não é uma peça de fósforos. Eu digo que é uma peça de fósforos, porque é uma peça com a qual, durante a Primeira Guerra, se soldavam os fios do telégrafo que tinham sido bombardeados e que se tinham partido. É um fósforo na extremidade da extremidade dos quais entravam as pontas dos fios e se lhe lançava o fogo e provocava-se a soldadura.
Os bons e os maus costumes são fatores comuns a qualquer sociedade devidamente constituída. Tanto uns como outros se fixam, sendo por vezes difícil a erradicação dos maus. Mas, quer queiramos, quer não, estes não podem ser esquecidos como fator histórico. Falamos hoje de um mau costume, assim considerado por muita gente, mas que não pode ser ignorado como fator histórico e cultural. Falamos de cintas de charutos que, envolvendo folhas de tabaco enroladas, são simultaneamente portadoras de mensagens pedagógicas e culturais. Temos para nós que não é fácil ser colecionador, sobretudo um colecionador a sério, sobretudo da matéria que hoje vamos tratar. Viemos à casa do Sr. Arnaldo, do Sr. Dr. Arnaldo Jorge Leitão, que é um dos mais especializados colecionadores de cintas de charutos. Imaginem, cintas de charutos. Sr. Doutor, gostava de lhe fazer uma pergunta. Porquê cintas de charutos? Pois, eu poderia responder porque não cintas de charuto. Mas eu darei uma outra resposta. É que é preciso gostar de qualquer coisa que se faça. E realmente as cintas de charuto foram aquela modalidade a nível do colecionismo que me permitiu, que me agradou, que eu namorei e, digamos, entre aspas, com quem eu casei. Enfim, de certo modo, dado que já possuo um número elevado de peças, já coleciono há cerca de 20 anos e isso realmente, durante tanto tempo, é preciso gostar daquilo que se faz para estar muito tempo a colecionar, não é? Falou-me com tanto entusiasmo que eu atrevo-lhe a perguntar como nasceu a ideia para colecionar Pois foi cintas de assim, charutos. à data eu era funcionário da Previdência Social e havia um colega que colecionava, eu todo o material que encontrava lhe dava, mas a certa altura comecei a ver o desenho, o colorido, o tema tratado. E comecei também a colecionar, logicamente, não é? Aí preveio das minhas dádivas, não é? E comecei eu próprio a colecionar. Ele não ficou muito aborrecido porque era mais um colecionador que nascia e isso, entre os colecionadores, é fundamental. É que haja muita gente a colecionar. A partir daí foram os contactos. O colecionador de cintas de charutos não encontra maiores dificuldades para fazer uma coleção do que, por exemplo, o filatelista? Sim, sem dúvida, porque para adquirir selos basta ir aí às repartições de CTTs e não tem problema nenhum. Aqui no nosso país é um bocado difícil porque casas comerciais que vendam cintas de charuto não há. Como existe casas comerciais a vender selos, a vender moedas, a vender medalhas. De qualquer maneira, em Espanha, portanto aqui muito perto, na Bélgica, na França, há comerciantes que vendem pacotes de cintas, séries de cintas, peças isoladas, recebendo direto ou indiretamente das várias fábricas. E isso aí o colecionador terá a possibilidade. Nos supermercados, ainda há pouco tempo, eu soube que em determinados supermercados, na Holanda, por exemplo, se encontram com facilidade pacotes de cintas de charuto. Claro que serão as mais vulgares, aquelas que se emitem em maior quantidade. Digamos, serão as cintas base, não as comemorativas. Mas de qualquer maneira encontra-se o colecionador aí, tem realmente material para adquirir. Mais fácil. Deduzo, portanto, que os fabricantes de charutos fazem também cintas para os colecionadores. Sim, pois já uma vez se disse, e se calhar com uma certa razão, de que havia uma preocupação das fábricas não na qualidade do tabaco, mas em variar a cinta para vender tabaco. Portanto, vender charutos era vender cintas. Mas não creio que realmente essa ideia fosse muito correta. Havia realmente o aproveitar determinados temas relacionados com o mundo social, com o mundo político, com o mundo desportivo. E aí as fábricas tinham o seu papel
pedagógico, inclusivamente, a dar a conhecer à grande população, aos jovens, aos colecionadores novos, de que, através de cintas charuto, também se poderia educar as populações. Seria um ponto de partida e não um ponto de chegada. A Sra. Doutora Arnaldo Leitão, como na sua qualidade de professor secundário, eu atrevo-me a fazer-lhe a seguinte pergunta. Tem tido influência junto dos seus alunos, até no aspecto pedagógico, cultural, tentar levá-los a colecionar qualquer coisa? Uma das coisas que a rapaziada gosta muito é o desporto. E é um tema bastante explorado pela vitofilia. Não só tratando de provas a nível de país, como provas a nível internacional, como campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos. E isso é um tema que interessa. Em relação às cintas charuto, de vez em quando mostro-lhes o que eu faço nas minhas aulas, ou em algumas das minhas aulas, não com cintas charuto, é trocar calendários. É curioso, e este ano mesmo, numa das minhas turmas em que eles se manifestaram colecionadores de calendários, os 5 minutos da aula, os primeiros 5 minutos, são para trocar cintas charuto. Eu até estou a dever a alguns deles algumas peças, porque, entretanto, eles são muitos, eu não tenho peças repetidas que chegue para todos, de maneira que fico em dívida. Mas tudo bem, é um ponto de aproximação. Acho que é muito salutar. Aliás, o tema colecionismo também é tratado a nível das línguas. Repare que os programas de, nomeadamente francês, também, talvez só filatelia, mas ainda bem que filatelia. E isso já é um despertar do interesse dos jovens para o colecionismo. E é bom que realmente as escolas também encarem essa possibilidade. Isto é, a nível do colecionismo, os alunos poderem partir para um conhecimento mais largo do mundo que nos rodeia, quer seja um passado histórico, quer seja um presente social, político ou desportivo. Portanto, eu acho muito salutar fazer interessar os jovens no colecionismo. Dá uma certa disciplina. Organização. Sim, e isso também porque tratar as peças do colecionismo é tratar com amor, com carinho, é ordená-las, é saber um pouco da sua história, é saber a qualidade de que são feitas, não é? Se é o papel, é as tintas, são os desenhos, é o assunto tratado, mais ou menos desenvolvido, enfim, depende realmente, dá-nos uma riqueza muito grande. E isso, há quem diga, o jovem hoje anda muito desligado de um conhecimento e quer divertir-se. É verdade, quer divertir-se, mas eles gostam de saber, gostam de colecionar, têm que ser incentivados, têm que ser educados, têm que ser ensinados. E isso o professor não é só para lhe dar a matéria que faz parte do seu currículo escolar, de lhe dar as notas positivas ou negativas, mas é de estar também um pouco com eles. É o aspecto social, é o aspecto social que interessa muito hoje em dia. Exato. E isso aproxima muito mais o aluno do professor e o professor do aluno. Esta relação de que se continua a defender, de que deve existir, para que os alunos possam dar mais de si e o professor poder estar à vontade com os seus alunos, numa relação social e numa base de entendimento comum, e o colecionismo permite isso, porque aí estamos em pé de igualdade. Inclusivamente, o aluno até pode saber mais do colecionismo do que o professor, porque se relaciona, porque o pai tem, porque a mãe, o tio coleciona e já tem determinadas peças, e eles aí estão à vontade. E isso permite um maior diálogo entre o professor e o aluno e o professor. É realmente muito bom, eu acho estupendo isso.